Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos, como eu sempre faço, pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados, sejam bem-vindos a participarem desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem, se inscrevam no canal, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários com respeito e junto nós iremos crescer na graça do Pai. E junto nós iremos reinar, continuar reinando em vida em perfeita vitória. Não se esqueçam do like, por gentileza. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema: a razão não alcança a completa revelação. A razão não alcança a completa revelação. Meus irmãos e minhas irmãs, existem mistérios divinos que vai além da compreensão e entendimento humano, ou seja, nem tudo o Pai dos Espíritos ele revelou, nem o apóstolo Paulo, nem a Pedro, nem a João. Existem coisas que estão longe do nosso alcance, por mais que a gente explore, busque o conhecimento, por mais que existem meios da gente mergulhar para explorar mais ter mais um entendimento completo, um conhecimento completo, mas o homem em si, ele nunca vai atingir esse nível. Se bem que tem alguns aí que dizem que estão no nível maior, mais acima, e eu respeito a fala de todos, né? Eu costumo dizer também algo que eu quero deixar aqui e expor, que todo mundo tem uma revelação, ou seja, todo mundo tem um entendimento, porém a verdade não. Então, existem coisas que a nossa razão não vai alcançar. E onde a nossa razão não alcança, a revelação ela completa. Aquilo que Deus revelou é maior do que a nossa razão. Então, a nossa razão ela não alcança a revelação, mas a revelação ela completa aquilo que Deus revelou. E a revelação ela é maior do que a razão humana. Então, existem coisas que Deus não revelou. Sim, existem coisas que Deus não revelou, que não chegou ao pensamento humano. Então, aquilo também que Deus não revelou é maior do que a nossa razão. Aquilo que Deus revelou é maior do que a nossa razão. E também aquilo que Deus não revelou é maior do que a nossa razão. Então, observem que existem coisas que Deus não revelou, que não chegou ao coração, ao entendimento do homem. E isso nós devemos entender.
Mas alguém pode dizer, não, mas as coisas ocultas foram reveladas. Elas estavam ocultas e foram reveladas, sim. Mas eu digo no amplo, na profundeza do entendimento e do conhecimento do Pai, dos Espíritos. Nenhum homem aqui na Terra, ele tem esse entendimento completo. Então precisamos ter em nossa mente que nesta vida terrena, por mais que buscamos o conhecimento, o entendimento, nunca o homem vai chegar ao total pleno conhecimento do Pai. A sabedoria do mundo sempre será incompleta. A sabedoria humana sempre será incompleta diante da sabedoria de Deus, diante do conhecimento das riquezas insondáveis de Deus. Então a revelação é mais importante e maior do que a razão. A razão não pode ser maior do que a revelação. E muitas vezes nós estamos vendo aí, no nosso dia a dia, a razão prevalecer, o achismo. E quando a gente coloca a razão acima da revelação, a gente está colocando Deus numa caixinha de quê? Numa caixinha da razão humana. Quando eu coloco a razão, o meu achismo, os meus porquês, eu estou colocando Deus, novamente vou repetir, numa caixinha da razão humana, da razão do homem. Se o pensamento do homem, se o entendimento do homem quiser ser igual ao de Deus, então o homem vai estar colocando Deus preso numa caixinha da razão humana, da razão do homem. Veja em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, ó. Aqui claro que aqui está em outro contexto, no tempo do profeta Isaías. Mas nós podemos tirar coisas boas daqui. Vamos ver? Olha, no versículo 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha, os meus pensamentos, aqui não eram os pensamentos do profeta Isaías, não. Eram os pensamentos de Deus. Deus estava falando pela boca do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, com certeza, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, existe um grande diferencial entre o pensamento de Deus, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, os caminhos de Deus, do que a sabedoria, o conhecimento e os caminhos do homem. Existe esse grande diferencial. E aí é onde entra a soberania de Deus e onde ele não divide a glória dele com ninguém. Por mais que o homem busque, ele não consegue atingir esse nível. Então, tem coisas que a nossa mente não vai conseguir entender, compreender. Sim, isso se aplica a todos os homens aqui na Terra, sem exceção. Sem exceção. Se alguém fala o contrário, a soberba já chegou até ele, já é prepotência. Então veja que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 11, 32 ali em diante, Paulo, em Romanos 11, Paulo diz que, escrevendo para aqueles irmãos ali, aquela comunidade de Roma, onde tinha judeus e gentios, naquela comunidade, Paulo, ele, no versículo
33, ele diz que a sabedoria e o conhecimento de Deus é uma riqueza profunda. Os seus juízos eram insondáveis e inescrutáveis são os seus caminhos. Aí ele diz que, olha o versículo 33, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele a glória, não a glória para os homens. Então veja que existe um grande diferencial, meu irmão. Que por mais que eu busque, por mais que outros homens busquem, tenham mais recursos e meios de buscar a compreensão desse conhecimento no que tange o espiritual, o homem nunca vai alcançar a verdadeira perfeição de conhecimento e entendimento. Então, a vontade de Deus é que o homem venha entender e compreender? Sim. A vontade de Deus foi de revelar ao homem? Sim. Porém, o homem nunca vai atingir o nível de igualdade ao nível de Deus, no que tange a sabedoria, o conhecimento. Nós temos que ser humildes para reconhecer isso. Jamais o homem, por mais que ele explore, busque, jamais o homem vai ser igual a Deus. Jamais, meu irmão, jamais o homem vai ser igual a Deus. Então, Deus não revelou tudo ao homem. Por exemplo, o homem não sabe o dia de terminar os seus dias aqui na terra. Veja que Deus não revelou tudo ao homem. No que tange ele passar algum tempo de vida aqui na terra, nesse corpo de carne. Deus não revelou no nosso espírito, mesmo ele estando em nosso espírito, mesmo o Pai dos Espíritos está conectado com o nosso espírito, se tornando um só espírito, porque nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual, mesmo o espírito vindo dele, de lá, porque antes já existíamos com ele, creio eu assim, mas nem todo homem, carne, natureza humana, nem o homem espiritual, quando eu falo do homem espiritual, é ser espírito, filhos espirituais, seres celestiais. Então, nem o homem carnal, nessa natureza de carne e sangue, e nem o homem espiritual, os filhos de Deus no espírito, Deus não revelou a sua total sabedoria, o seu total conhecimento. Deus não revelou tudo, porque se fosse assim, o nosso espírito sabia o dia de nós deixarmos o planeta Terra, esse corpo de carne e sangue. Se fosse assim, nós como seres humanos, carnal, de carne e sangue, nós saberíamos o dia que nós morreríamos e deixaríamos esse planeta Terra. Então veja que Deus não revelou tudo ao homem, nem ao filho, nem aos filhos espirituais, no que tange o homem espiritual. Entendeu? Então, nós não sabemos o dia, nós como filhos espirituais, filhos celestes, né? Nós não sabemos, né, qual será o dia da gente voltar para a outra dimensão de onde a gente veio um dia, entendeu? Então, veja que Deus não revelou tudo a nós, tanto os filhos espirituais, no que tange a natureza espírito, no âmbito espiritual, como também na natureza carnal de carne e sangue. Então, por isso que muitos falam algo aí como se fosse verdade. E diz que é revelação, diz que está num nível mais avançado. Entendeu? Então, são apenas raciocínios carnais, pensamentos carnais, entendimentos carnais. Sim, existe revelação? Sim, com certeza, meu irmão.
de entendimento que muitas vezes bate, se encaixa perfeitamente. Mas existem muitos achismos, existem muitas razões humanas. Por isso que eu volto a afirmar, nem tudo que diz, nem tudo que se falam aí, nem tudo que se dizem, foi ou é revelação, mas sim é razão do homem, é achismo do homem, entendeu? São pensamentos humanos querendo prender Deus dentro de uma caixinha da caixinha da razão humana. Por quê? Por que isso? Eu não penso assim, eu não acho assim, é assim. Então, aí existem aí os conflitos diários que a gente tem visto aí. Entendeu? Então, é a razão do homem. E a razão do homem não pode ser maior e nem prevalecer diante da revelação. Achando que, muitas vezes, muitos dizem aí que, olha, aqui a revelação é essa porque eu estou num nível mais avançado, achando que é no âmbito espiritual, mas é só razão humana, achismos. E nós temos que ter cuidado no que a gente ouve. Nós temos que ter cuidado. Porque muitos dizem que a revelação está num nível mais alto, mas não passa de razão humana, de achismo humano, filosofias humanas, pensamentos humanos. Então, observem que eu vou dizer algo aqui que eu sempre digo em alguns vídeos que eu tenho feito aí no canal e postado na plataforma do YouTube. Eu não bato martelo em tudo que eu ouço, em tudo que eu escuto, em tudo que eu vejo. Você está entendendo? Eu não abraço todo tipo de vozes, eu não absorvo e nem bato martelo em tudo que eu escuto, em tudo que é novidade. Entendeu? Nem toda novidade é para mim. Não, nem toda novidade é para mim. Nem toda notícia, nem toda informação, nem todo entendimento, nem todo conhecimento de alguns aí, eu vou absorver. Eu vou analisar, meu irmão. Eu vou explorar. Então temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo. Existem muitas vozes sendo ecoadas e confundindo o entendimento de muitos aí, das pessoas. Então, está igual o que está acontecendo hoje, claro que em outro contexto, está igual à Torre de Babel. Lembra quando Deus confundiu as línguas? Entendeu? Mas ali no contexto foi Deus confundindo as línguas. Hoje, entendeu? Confundindo as línguas, as vozes. E hoje é o mesmo, é o próprio homem confundindo vozes. É muito ecos. Entendeu? É muitos pensamentos, é muitos achismos, é muitas razões que está prevalecendo. E muitos se achando aí. E eu não quero entrar nesse caminho de debate e levando ao debate. Entendeu? Então, observe que na Torre de Babel, imagina ali na Torre de Babel naquele tempo. No âmbito de entendimento, nós estamos vivendo como se fosse a Torre de Babel. Imagina. Quando eles construíram aquela torre ali, querendo chegar até o céu, Deus desceu e confundiu as línguas. E ninguém entendia mais nada. Imagine alguém pedindo ferro, traga o ferro aí. E o outro entendia madeira. Imagina alguém pedir areia e o outro trazer barro. Imagina alguém pedir açúcar e o outro trazia sal. Vamos pensar assim. Eu estou fazendo aqui uma analogia. Imagina alguém pedir água, o outro trazia óleo. Veja que os entendimentos não estavam batendo. Você está entendendo? Existia uma confusão, é o que está acontecendo aí. Muitos dizendo que estão no nível mais avançado, porque é revelação, olha, essa é revelação do alto. Entendeu? Mas
não passa de razão humana, de pensamento humano. Então, imagina alguém pedir pão e o outro trazia o quê? Pedra. É o que está acontecendo hoje em nossos dias, em nosso contexto, no que tange o entendimento, no que se diz respeito ao Evangelho. Então a razão, o achismo, as ideias, as filosofias, né, os porquês humanos está prevalecendo no sentido do Evangelho. Dentro do reino de Deus, o reino de Deus, que é um reino espiritual, é um reino inabalável, não tem achismo, não tem razão, não tem confusão. O reino de Deus não tem razão, não tem confusão. O reino de Deus traz descanso, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é ser uma nova criatura no entendimento. Isso é o reino de Deus. Quando entendemos isso, aí entramos num descanso do Pai. Então, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Não tente bater o martelo antes de você analisar qualquer tipo de entendimento, de conhecimento que está aí acontecendo aí. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui para nossas vidas, para o nosso conhecimento. Então, a razão não alcança, a razão não alcança a completa revelação. Então, é essa palavra que eu quero deixar para a nossa vida. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.